Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar se existe uma estrutura, uma organização no mundo espiritual? Hoje a gente vai mergulhar nessa ideia fascinante. Mas olha, não como um sistema rígido de castas, de jeito nenhum. A gente vai ver isso como uma jornada de evolução que todos nós, sem exceção, compartilhamos. Vamos descobrir juntos como funciona esse caminho. E para entender essa jornada, a gente vai seguir um mapa bem claro em 5 etapas, tá? Vamos começar com uma pergunta fundamental. Depois, a gente vai entender a lei universal que comanda o nosso avanço. Em seguida, vamos ver como os diferentes estágios da evolução funcionam, qual é o motor do nosso progresso e, por fim, qual é o destino que espera todos nós. Então vamos lá, começando pela pergunta que serve de ponto de partida para tudo isso. E a pergunta é essa, direta e reta. Os espíritos são todos iguais? Assim, à primeira vista, a gente pode até ser levado a pensar que sim, né? Mas a resposta que a gente encontra na nossa fonte de estudo, ela revela uma realidade muito mais rica e cheia de propósito. Pois é super natural pensar que se todos nós viemos da mesma origem, deveríamos estar, sei lá, no mesmo nível espiritual. Faz sentido, né? Só que essa lógica não pega a foto inteira, a complexidade toda da jornada. E essa suposição é justamente o nosso ponto de partida para um entendimento bem mais profundo. E é esse entendimento mais profundo que nos leva agora ao coração do tema. A resposta da nossa fonte é super clara. Não, os espíritos não são iguais. Eles se organizam em diferentes ordens. E o ponto mais importante aqui é que essa hierarquia não tem nada a ver com privilégio, e sim com mérito. A posição de cada um é definida, olha só, pelo grau de perfeição que já alcançou. E isso nos leva a uma lei universal, a chamada lei do progresso. Imagina que todos nós começamos exatamente do mesmo ponto, uma tela em branco, simples e ignorantes, como diz o texto. Mas, e isso é o mais legal, todos com um destino já garantido, a perfeição. A jornada entre esse começo e esse fim é o que cria os diferentes níveis. Tá, mas como é que funciona essa jornada na prática? Como essa hierarquia é estruturada? Vamos tentar visualizar o mapa dessa evolução para deixar tudo bem mais claro. A fonte que a gente estuda traz uma analogia perfeita. Uma escola. Pensa bem, não faz sentido nenhum a gente criticar um aluno da primeira série por não saber o que um formando sabe, certo? Eles só estão em etapas diferentes da mesma jornada de aprendizado. Essa ideia deixa tudo bem mais fácil de entender. E essa analogia da escola ajuda a gente a sacar porque alguns espíritos já têm aquela sabedoria para nos guiar, enquanto outros, e aí muitos de nós nos incluímos, ainda estão aprendendo a lidar com as próprias dificuldades. Mas o mais bonito disso tudo é a certeza de que todo mundo está matriculado na mesma grande escola da vida. Certo, agora vem a pergunta de $1 milhão. Como é que se passa de ano? Como se avança de uma série para outra? Qual é o motor que move esse progresso todo? Esse ponto aqui é o centro de tudo. De um lado, a gente vê o que não é. Favoritismo, privilégio, nada disso. Do outro lado, o que é de verdade. Esforço pessoal. É a nossa evolução moral, sabe? A experiência que a gente vai acumulando. Não tem atalho, não tem jeitinho. É um sistema justo, baseado unicamente no mérito. Dá pra gente resumir essa jornada em 4 passos bem lógicos. Primeiro, a criação, onde tudo começa. Depois, a fase de aprendizado, onde cada escolha nossa ensina alguma coisa. Esse aprendizado leva ao progresso, que é quando a gente supera nossas imperfeições. E, finalmente, o avanço, subindo degrau por degrau, sem pular etapas. E é fundamental entender isso. O sistema é dinâmico, ele está sempre em movimento. Ninguém, absolutamente ninguém, está condenado a ficar parado para sempre no mesmo nível. Cada passo que a gente dá para ser uma pessoa melhor, cada lição aprendida, joga a gente para frente. A porta da evolução está sempre aberta. E se essa porta está sempre aberta, para onde é que ela nos leva, afinal? Qual é o destino final? Quando a gente entende que estamos todos na mesma jornada, isso muda o jeito que a gente vê os outros. Inspira humildade para a gente aprender com quem está mais na frente e inspira compaixão para ajudar quem está passando pelas mesmas dificuldades que a gente já passou. No fim das contas, a gente está todo mundo caminhando junto. Então a grande lição é esta. A hierarquia espiritual não serve para separar a gente em caixinhas. A função dela é outra. É organizar o nosso caminho comum, como se fosse uma trilha bem sinalizada numa montanha. É um sistema de organização, não de segregação. E este aqui é o destino de todos, sem nenhuma exceção.
O objetivo final de cada espírito, não importa em qual série da escola ele esteja agora, é atingir 100% de perfeição. É um destino compartilhado e garantido para todos. E, com isso, toda essa nossa análise nos deixa com uma pergunta muito mais pessoal para refletir. A questão que realmente importa não é em que degraus os outros estão, mas sim o que eu estou fazendo hoje para dar o meu próximo passo nessa jornada incrível de evolução.